Olá, aqui é o professor Diego. Eu estou de volta para conversar um pouquinho contigo sobre o princípio de Pascal. Bom, seguindo o nosso cronograma, né, o próximo descritor que a gente ia trabalhar é o princípio de Pascal, né, e interpretar alguns fenômenos em hidrostática através dele. Né? Então esse é o próximo descritor do PISM 2 da FJF, que é aqui o tema de estudo desse vídeo. Bom, o Pascal ele engrenou muito na área de exatas, com geometria, com matemática, com física, mas depois também ele estudou um pouco de filosofia e teologia. Então eu trouxe uma das frases dele aqui, né, o coração tem razões que a própria razão desconhece, para perceber que ele é um cara de múltiplos conhecimentos, né, e de múltiplos estudos. Bom, mas o que ele disse, né, com relação ao princípio, ou algumas literaturas trazem teorema de Pascal, né? Ele diz que a pressão aplicada em um ponto de um fluido incompressível transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Ah, beleza, né? Ficou completamente vago aí, né? O que isso significa. Então a ideia é de que basicamente você tem, por exemplo, um fluido, né, em alguma estrutura, em algum recipiente, e uma vez que você aplica uma pressão sobre esse fluido, né, uma vez que você insere ali uma pressão nesse fluido, né, e se esse fluido é incompressível, né, essa pressão ela vai ser transmitida a todos os pontos do fluido, então ela vai ser distribuída ao longo do fluido. Então você pressiona um ponto de um fluido e essa pressão ela vai ser distribuída, né, vai ser transmitida integralmente ao longo de outros pontos do fluido, ao longo do fluido como um todo. Né? Lembrando que fluido inclui líquidos e gases. Bom, então vamos analisar aqui um exemplo, né? Então a gente tem, por exemplo, um copo de água, né? Então ali a gente tem um fluido, né? A gente tem um líquido nesse caso, e a gente quer analisar ali uma pressão, né? Uma diferença de pressão entre pontos. E a gente já tinha discutido isso no vídeo anterior, né? Que fala sobre essa diferença de altura, né, que a gente tem entre pontos. Então, quando eu tenho uma diferença de altura, eu posso dizer que a diferença de pressão, né, ela vai estar relacionada a esta equação aqui, que é o μgh, ou seja, a densidade específica daquele material, né, daquele material que a gente está trabalhando, a gravidade e o h, que seria a distância vertical entre esses pontos que a gente está analisando. Então, a gente tem que a diferença de pressão, né, ela seria dada por essa equação. Tá? Isso é muito tranquilo da gente tirar, né, com relação a uma análise de pressão em cada ponto individualmente e depois tentar correlacioná-los, tá? Mas não é o objetivo aqui, então a gente lembrando aí que a nossa diferença de pressão ela pode ser dada, né, utilizando apenas a densidade específica do fluido que estamos trabalhando, a gravidade e a diferença de altura entre eles, entre os pontos que estamos analisando. E aí eu quero isolar aqui agora para eu isolar o P2, que seria a pressão do ponto mais abaixo. Então, eu isolando o P2, eu posso dizer que ele é o P1 mais esse μgh, não posso? Eu vou simplesmente jogar o P1 para o outro lado da nossa equação. Então, se o μgh ele é basicamente uma diferença de pressão entre dois pontos, eu posso chamar ele de ΔP, né? Ou seja, uma diferença de pressão entre dois pontos. Então, o teorema de Pascal ele diz que se eu quero calcular a pressão em um ponto, né, eu posso simplesmente calcular a pressão em um ponto acima, né, e somar essa pressão à diferença de pressão entre esse ponto acima e o ponto que eu estou analisando. Então a gente vai ter ali um incremento de pressão através da análise desse ponto. Bom, isso traz para a gente algumas consequências, né? Então, como eu disse, né, a gente tem ali, como a gente vai trabalhar na linha, né? Então eu, por exemplo, tenho um líquido, né? Então eu tenho um líquido aqui dentro de um vaso, né? E ele vai se distribuir igualmente na horizontal. E a gente sabe que, por exemplo, se eu escolho um ponto aqui e um ponto aqui, o que vale para diferenciar a pressão entre os dois é a distância vertical entre eles, ou seja, esse H. A gente não considera a distância, né, horizontal, porque na mesma linha a gente vai ter a mesma pressão, né? Então significa que nesse ponto aqui ele tem a mesma pressão desse ponto aqui de cima à esquerda. Então eu só considero a altura por conta disso. Isso também nos dá a ideia de que o líquido ele vai sempre se distribuir na horizontal, né, ao longo da estrutura que ele tiver.
então ele vai fazer essa distribuição de fluido para manter o mesmo nível de água, né? Ou seja, a pressão ela vai ser dispersa ali, né, ao longo de todo esse líquido. E aí a ideia aqui é de vasos comunicantes. Veja que a gente tem duas saídas, né, desse mesmo vaso, mas perceba que o líquido ele fica aqui, ó, na horizontal, né? Ele fica em linha reta ali, independente do tamanho de se um é maior ou menor, mais comprido, mais estreito, etc. A gente vai ter ali uma manutenção do mesmo nível do fluido, que vai manter ali os nossos vasos no mesmo nível. Então perceba que se eu coloco mais água aqui, né? Se eu coloco mais líquido, tanto faz se eu estou colocando nesse daqui ou se eu estou colocando nesse aqui, ele vai subindo mantendo a mesma linha. Então ele vai mantendo a mesma linha aqui. Perceba que nesse ponto aqui, o vaso menor, ele já chega no seu limite. Então, se eu continuo a inserir, né, água ou líquido aqui, ele vai começar a transbordar por esse vaso da direita, mas ele não vai completar e encher essa saída da esquerda, porque eles precisam estar no mesmo nível. Então, eu vou começar um transbordo do lado de cá, sem conseguir completar a estrutura de líquido do lado de cá. Então, a menos que eu faça alguma alteração na dinâmica do nosso fluido, né? Eu mude a posição dos vasos ou faça algo nesse sentido. Mas ele vai sempre se distribuir igualmente ao longo da estrutura. Se a gente tiver agora líquidos immiscíveis, né? O que é um líquido immiscível? É um líquido que não se mistura. Tá? Então, a gente tem ali dois líquidos com densidades específicas diferentes, né? E eles não se misturam na nossa estrutura. Então, aqui a gente tem o líquido verde e o líquido amarelo. Tá? E aí, quando a gente coloca eles numa estrutura como essa, a gente pode entender que, né, a linha aqui ela vai marcar pressões iguais, né? Então eu posso dizer ali que P1, né, ou seja, a pressão nesse ponto 1, ela é igual à pressão nesse ponto 2. Então a gente vai ter pressão igual ali, né, na estrutura, porque a gente está analisando na mesma linha. Só que perceba que a gente tem ali uma altura diferente de um líquido verde, diferente da altura de um líquido amarelo. Ué, mas eu acabei de falar que eles tinham que ficar na mesma linha? Sim, se a gente estiver trabalhando com o mesmo líquido, né, com o mesmo fluido, eles vão ficar na mesma linha sempre, tá? Só que se a gente estiver trabalhando com líquidos immiscíveis, a gente tem que perceber que eles vão ter densidades específicas diferentes e isso pode impactar na diferença de altura que eles podem ali ter, porque o que a gente precisa ter é a mesma pressão em pontos lineares aqui. Então, se eu estou analisando esse ponto 1 e esse ponto 2, a gente entende que ele vai ter a mesma pressão. Mas ele pode ter colunas de alturas diferentes, né? Considerando que seriam materiais diferentes. Então, vamos analisar como é que isso ficaria aqui. A gente sabe que no ponto P1, a gente vai ter uma pressão P0, que é a pressão externa aqui, mais um μA, que seria a densidade específica do líquido amarelo, tá? Vezes a gravidade, vezes o HA, que seria a altura dessa saída até o ponto 1. E no P2 a gente teria P0, que é a pressão aqui, né, nessa externa, mais o μB, que seria a densidade específica do líquido verde, vezes a gravidade, vezes a altura B aqui, que é a altura do líquido verde até o ponto 2. Só que eu sei que P1 é igual a P2, né? Porque eles estão ali na mesma linha, a gente sabe que as pressões vão ser iguais, então a gente sabe que P1 é igual a P2. Se a gente sabe essa informação, a gente pode pegar as relações que a gente acabou de fazer e igualar uma a outra. Uma vez que eu igualo, a gente vai ter aqui o corte do P0, né? E vai sobrar o μA GHA igual a MB GHB. Como eles estão na mesma gravidade, né? Então eu posso simplificar a gravidade também. Então, μA vezes HA é igual a MB vezes HB. Ou ainda, se eu preferir, μA sobre MB é igual a HB sobre HA. Então, a gente vai perceber que a altura que a gente tem sobre aquele ponto, né, ela vai ter uma relação direta com a densidade daquele material que está ali e a densidade do material que está na outra posição, né, na outra posição esquerda. Então, beleza. A gente conseguiu definir, então, os líquidos immiscíveis, né, que diferenciam-se aqui na altura que a gente pode ter ali acima um pouco diferente, mas por serem líquidos diferentes, ou seja, de densidades diferentes. E a gente tem uma outra aplicação que seria a prensa hidráulica.
Ela é um equipamento muito utilizado em mecânicas de automóveis, que é feito para elevar o carro, né? Ou seja, para empurrar ali para levantar o carro e a gente fazer menos força, né, com relação a esse movimento, porque se a gente tiver que levantar o carro como um todo, né, vai ficar um peso muito maior, né, que a gente não consegue fazer isso em rotina diária. Então a prensa hidráulica ela usa um líquido só, tá? Diferente dos líquidos immiscíveis, que são diferentes tipos de líquidos com diferentes densidades. Então aqui a gente vai ter um líquido somente que interliga essas duas pontas e na ponta aqui menor, né, que está à esquerda, a gente vai fazer uma força inicial ali. Então a pessoa que está encarregada, né, de fazer o levantamento do carro, ela vai fazer uma força, que a gente pode chamar aqui de F1, né, sobre a estrutura da nossa prensa hidráulica. E aí perceba que a gente tem uma área, né, nessa prensa hidráulica, uma área que a gente pode chamar de A1. Tá? E essa área que eu estou mapeando aqui é a área que fica sobre ele, não essa área vertical aqui, né? É essa área aqui, ó, na horizontal. Então é essa lateral aqui. Deixa eu colocar de vermelho aqui para a gente marcar bem. Então é essa área aqui, ó. Então, a gente vai ter aquela área ali, né, que pode ser circular, né, pode ser retangular, mas ela vai ter uma área da superfície ali, da superfície que está em contato com o líquido, né, e a gente vai fazer uma força na aplicação desta área. Tá? Uma vez que a gente faz essa aplicação, né, dessa força nessa área, a gente vai fazer uma movimentação desse líquido. E esse líquido a gente vai deslocar sempre o mesmo volume. Lembra que pelo princípio de Pascal, né, qualquer pressão executada ali, essa pressão ela vai ser transmitida ao longo do líquido, né? E essa transmissão de pressão ao longo do líquido, né, integralmente, vai fazer com que o mesmo volume seja deslocado ao longo da estrutura, né? E a gente consiga fazer um impulsionamento do levantamento do carro. Então a gente ali na segunda parte, a gente vai ter um A2, né? Esse A2 é a área, né, do suporte em que o carro está localizado. Né? E essa força que a gente fez, ela vai provocar uma nova força lá em cima da estrutura onde o carro está, né? Que vai ser diferente porque o que é transmitido integralmente é a pressão, né? E não a força. Então é o conjunto do processo. Então a gente vai transmitir a pressão integralmente, então ele vai gerar uma nova força ali que vai fazer o levantamento do carro. E aí como é que a gente analisa, né? Se a gente tem uma pressão imposta que é transferida integralmente para o carro, né, a gente pode entender que no primeiro cenário, onde a pessoa está aplicando a força, a gente vai ter uma pressão 1 igual a força dividido pela área 1. Então, a gente vai ter força sobre área naquele posicionamento, né, naquela localização. E do outro lado, a gente teria uma pressão P2, né, que seria a força 2 que está sendo aplicada para o levantamento do carro, dividido pela área. Então, lembrando que pressão é força sobre área, né? Então, a gente pode definir a pressão 1 e a pressão 2 aqui nesse nosso cenário. E a gente sabe que a pressão 1 é igual à pressão 2, porque ela é transmitida integralmente, né, entre os pontos do fluido. Então, se a gente tem que P1 é igual a P2, a gente pode dizer que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, né? E considerar essa relação aqui feita. E se a gente quiser reorganizar, a gente pode colocar F1 sobre F2 é igual a 1 sobre A2. Então, um exemplo básico aqui, né, para a gente simplificar e para a gente entender, né? Por exemplo, se eu estou aplicando uma força de 10 newtons aqui e eu tenho 1 metro quadrado de área aqui, e eu vou ter uma área maior aqui de 10 metros quadrados. Perceba que eu vou fazer aqui, né, multiplicação cruzada, né? E o nosso F2 ele vai ficar no valor de 100 newtons. Perceba que eu aplicando uma força de 10 newtons, eu consegui uma força bem maior sendo aplicada no carro. Então, ou seja, ele faz um aumentativo da força, né, que a gente está aplicando ali, de acordo com essa relação de áreas que a gente está colocando dentro do nosso sistema. Então, essa propriedade, né, permite que a gente consiga fazer o levantamento do carro sem necessariamente fazer a força, né, de efetivamente levantar o carro. A gente vai fazer uma força menor e o aparelho, né, vai fazer um aumentativo dessa força para conseguir fazer o levantamento completo. Bom, então a discussão de hoje é essa. Agradeço pela sua companhia e participação e até a próxima.